Acredito que a maioria de vocês aqui no canal que acompanha o dia a dia da política já notou que tem sim um plano, né, para derrubar o presidente Bolsonaro. E o mais legal da esquerda é que eles não só não disfarçam, como assumem. Então eu já vou pedir no início do vídeo que se você tiver algum amigo aí, algum parente que esteja meio perdido no meio de tanta confusão, de tanta fake news na extrema imprensa e não tem entendido muito bem o que está acontecendo, compartilha esse vídeo aqui com essa pessoa, porque eu vou desenhar tudo muito direitinho para vocês, mostrando aqui provas, mas nós vamos falar deste plano, vamos falar também sobre o novo ministro da Justiça que já chegando, fez troca no comando da Polícia Federal, vou contar os detalhes disso tudo para vocês. Vamos falar, para variar, sobre o STF e sobre as movimentações que aconteceram ontem na Câmara dos Deputados, tanto relacionadas à picadinha, como também aquela tecnologia maravilhosa que vem lá das bandas da galera, né, Xing Ling, e que a gente também não pode falar muito nome aqui na internet. Então já me ajuda curtindo, comentando e compartilhando, dá uma verificada na tua inscrição, se ela ainda tá ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E antes da gente ir pra pauta, hoje, dia 7 de abril, é o dia do jornalista. Parabéns aos jornalistas que não ficam fazendo papel de militante. E para comemorar, tem uma super promoção na minha livraria. Todos os links vão estar aqui no comentário fixado, com kits para você se proteger de fake news. Esse e muitos outros títulos estão com descontos imperdíveis. E para a galera que sempre me pede indicação de leitura para adolescentes, para crianças, eu tenho uma baita de uma novidade. Os quadrinhos, esses dois aqui, ó, o Destro e o Alt Hero estão em promoção na minha livraria também. Dá uma conferida e compra para dar de presente aí para gurizada não ficar alienada com essa doutrinação da esquerda. Pois bem, feito o jabá e feita a introdução, agora sim a gente vai para a pauta. Bom, em primeiro lugar, este plano maléfico para derrubar o presidente democraticamente eleito, como eles gostam de falar, consiste em enlouquecer a população, né? Cada hora é uma novidade diferente e agora chegou aqui no Brasil essa modinha das duas máscaras. Duas máscaras sobrepostas protegem mais contra o Xing Ling vírus? Saiba em que situações a medida pode ser utilizada. Prefeitura de Florianópolis emitiu recomendação para a população. Sim, né? Com duas máscaras na fuça, você não consegue respirar e quem não respira não pega o Xing Ling vírus. Deve ser essa a lógica, porque, por favor, né? Duas máscaras é demais. Eu já não gosto de usar uma só, imagina duas. E outra pauta que está rolando lá em Brasília é a dessa tecnologia maravilhosa e que em breve será feito o leilão. E aí tem um deputado tucano que disse que esse leilão deve ser aberto a todos os fabricantes e ser realizado o mais breve possível. É claro que aqui o todos os fabricantes a gente já sabe, né? Aquele fabricante lá da Terra do Dragão que eles querem porque querem enfiar no leilão, mas a coisa está sendo bem amarrada. Independentemente disso, ficaremos de olho porque nós não gostaríamos de ter uma empresa que já teve aí alguns escândalos envolvidos de espionagem. Não é teoria da conspiração, isso já aconteceu, é fato consumado e nós vamos ficar em cima dessa aqui também, é uma pauta muito importante. E outra notícia que saiu ontem, o Fernando Feriado, que era do movimento Bumbum Livre e agora não é mais, também foi expulso do partido. Olha o que ele postou no Twitter. Apesar de discordar, acato com respeito à decisão do patriota de me expulsar do partido sob a alegação de que descumpri as diretrizes partidárias ao criticar o apoio da legenda ao então candidato à presidência da Câmara, o seu Arthur Lira. De igual forma, a minha expulsão reforça que o partido pretende se aliar ao bolsonarismo para as eleições de 2022. Deve ser horrível, né? Bom mesmo é ser aliado do Lula e do PSOL, lá a galera do Freixo. De repente é isso que ele quer. Como defensor de uma direita independente,
Só se for a direita da esquerda, né? E um dos maiores críticos desse governo seria igualmente penoso me manter na mesma legenda daqueles que destroem o país. Ah, não foi o PT anos e anos no governo que destruiu o país, não. Foi o Bolsonaro. Mas é interessante, parece que temos mais um partido aí acenando para entrar na base do Bolsonaro. Agora a dúvida que fica é se o Patriota vai expulsar toda aquela galera do MBL que se elegeu e tá na legenda. Pois bem, passemos ao tal planinho da esquerda para derrubar o Bolsonaro, só que não vai dar certo, não vai dar certo. Começando com Fernando Gabeira, sempre sincero, ele que já falou que nunca lutaram por democracia, que o que a esquerda sempre quis foi a ditadura do proletariado, né? E a gente já sabe disso. O Fernando Gabeira confessa a estratégia contra Bolsonaro. Temos que derrubá-lo. E ele escreveu um artigo dizendo: tudo que podemos fazer é prosseguir isolando Bolsonaro para tentar derrubá-lo no momento em que for possível, ainda que isso só possa acontecer em 2022. E assim, nas entrelinhas, eu acredito que esse isolamento, por óbvio, a galera da esquerda vai isolar ele, mas é muito mais direcionado à base, porque eu acho que todo mundo já percebeu que o Bolsonaro só continua lá na presidência e que eles ainda não derrubaram, porque esse é o sonho dourado deles, porque o povão, a massa, tá do lado dele. Então, várias vezes a mídia planta, né, aquelas notícias bombásticas, aqueles boatos, e infelizmente muita gente que apoia o Bolsonaro cai e começa a atacar o presidente, e isso é tudo que a esquerda quer. Então não caia nessas narrativas da extrema imprensa. Dá uma passada lá na minha livraria e dá uma olhada no kit de fake news que fala sobre desinformação também, e aí você ficará mais protegido dessas insanidades que eles espalham. E aí, outra coisa, a pauta do momento tá, né? Fraudemia, picadinha, temos que picar a população, por isso que estamos fazendo lockdown e tal, não tem outro remédio. Olha só essa matéria que saiu no blog do Políbio Braga. Isso daqui também faz parte do planinho deles. Governo do Dudu Lactose aqui do Rio Grande do Sul retém indevidamente vacinas enviadas por Bolsonaro. Rio Grande do Sul já poderia ter picado o dobro de pessoas. Então o Bolsonaro se esforça para produzir, para comprar matéria-prima, para comprar a picadinha pronta, envia para os governadores, e o que a gente está vendo? Governadores fazendo uma espécie de operação tartaruga para justificar esses trancamentos malucos que resultam nisso daqui. Rio Grande do Sul, 100 mil empresas encerraram atividades em 2020. Número corresponde aos fechamentos definitivos entre março e dezembro do ano passado. Então, eles fazem isso para quebrar o comércio, né? Quebrar as empresas. Quebrando as empresas, tem menos emprego. E aí eles fazem aquele papinho que eu falei no vídeo de ontem de dizer que estão lutando pela população, exigindo uma esmola de R$600. Quando, na verdade, o que deve ser feito mesmo pelos mais pobres é o melhor programa social que existe. O emprego. A pessoa ter a dignidade de ganhar o seu salário para não depender do governo. E aí vem ela, a Miss Lehmann, Tabata Amaral, com o seguinte tweet: estou em Brasília e trabalhando pela retirada de pauta do projeto que prevê a compra de picadinhas por empresas privadas. Em um país tão desigual, não tem sentido votarmos um projeto desse. Ah, é? Por que não, cara pálida? Vocês não vivem dizendo aí 24 horas por dia que tem que dar picadinha na população, que só isso vai nos tirar do buraco, babá. Aí quando vem gente ajudando a comprar para ter mais, né? Para aliviar o SUS, por que não pode? Por que não pode picar as pessoas ao mesmo tempo que vocês militam tanto pela picadinha? É ou não é tudo orquestradinho? Mas se deram mal, e a notícia vem da nossa querida Bia Kicis. Acabamos de aprovar um projeto de lei que permite a aquisição das picadinhas por empresas para aplicar em seus empregados, porque eles dizem que a empresa não pode abrir porque não tá todo mundo com a picadinha. Aí eles querem comprar a picadinha, também não pode. Não é nada combinado, não. E olha só essa. As empresas terão que doar 50% para o SUS. Ficou bom para todo mundo, acho que eles não tiveram mais argumento e tiveram
que aprovar este projeto que promete acelerar. E também temos o Exército entrando nessa, né? As Forças Armadas começaram a ajudar nessa tarefa de distribuir a picadinha. Imagina vocês que é claro que a oposição está detestando, mas estamos avançando. E uma notícia que vocês não verão muito divulgada por aí é essa daqui. Saiu lá na Jovem Pan. A agência europeia reconhece relação entre a picadinha de Oxford e casos de trombose. Negócio feito às pressas, né? A gente ficou desconfiado, nos chamaram de negacionistas. Está começando a aparecer o resultado. Especialista admitiu a existência de uma ligação, especialista, entre o uso do imunizante da AstraZeneca e uma deficiência plaquetária entre adultos, apesar de ainda não saber o que causa essa reação. Mas essa parte eles vão fazer egípcio e fingir que não estão vendo. E outra notícia relacionada, e a última agora sobre essa fraudemia, é essa daqui que saiu no G1. Estado de São Paulo bate novo recorde e registra 1.389 óbitos por Xing Ling vírus em um dia. Cadê a galera aí, né, acusando o Bolsonaro de genocida, de culpar o Dória por esse desastre que está acontecendo lá em São Paulo? Porque eles trancam tudo, a medida não funciona, e aí o que eles fazem? Trancam mais, repetem, ficam retendo as picadinhas. É ou não é um planinho do mal para derrubar o Bolsonaro? Mas não vai dar certo. Não vai dar certo porque ainda tem gente abrindo os olhos da população e mostrando as verdades inconvenientes que eles jamais gostariam que fossem ditas. Pois bem, passemos à próxima. Então, eles querem fazer a tal CPI do Xing Ling vírus, né? Porque fazendo a CPI, eles sabem que vai trancar toda a pauta do Congresso e nós temos reformas muito importantes, né? A reforma administrativa para mexer no funcionalismo público, que eu falei no vídeo de ontem, que está custando 1 trilhão. Olha quanto dinheiro, né? Só para manter a máquina. E também temos a reforma tributária para que os empresários, né, respirem um pouco mais aliviados. E aí os antas trouxeram a notícia de que de novo deu ruim para o planinho da oposição, porque o Pacheco está rejeitando instalar essa tal CPI. Olha o que disse o Pacheco. Neste momento, a CPI poderá ter o efeito inverso ao desejado. Aí eu não sei se de repente ele não se referiu assim a descobrir tramóia dos governadores e aí eles atiram no Bolsonaro e acertam em prefeitos e governadores que devem estar fazendo um monte de treta por aí. O que vocês acham? Conta pra mim aqui nos comentários. Como o de eventualmente gerar desconfiança da população em face das autoridades públicas em todos os níveis, promover reações sociais inesperadas, além de eventualmente ocasionar o já conhecido fenômeno do apagão das canetas. Trancar todas as reformas que estão lá e que são importantes para o país. Nefasta reação de inércia e omissão de administradores públicos diante do receio de punição por eventual excesso dos órgãos de controle. Aí eles quase não estão cometendo excesso nessa fraudemia, né? E aí vamos para a troca, né? A esquerda ficou com o bumbum frenético, meu Deus, Bolsonaro está trocando ministros, está trocando todo mundo, e o ministro da Segurança, da Justiça, assumiu e deu a seguinte declaração: segurança pública deve garantir o ir e vir. Será que foi uma indireta, né, para os guardinhas municipais, galera da PM que anda aí abusando um pouco? Achei ofensivo. Continue assim que eu tô gostando. E aí saiu a notícia de que o ministro da Justiça ia trocar o comando da Polícia Federal. Lembra no ano passado que deu toda aquela treta? Ai, não pode ser esse. Aí o Bolsonaro nomeou outro, o outro também era ruim. Agora ele vai trocar e aí o outro passou a ser bom e o ruim é o que vai entrar. Só vai observando. E ele já anunciou o nome do novo ministro, o diretor-geral da PF, que é o Paulo Maiorino. Procurando informações, achei essa matéria do Metrópolis. Saiba quem é Paulo Maiorino, o novo diretor-geral da PF. E gostei, confesso que gostei do que vi. Maiorino é delegado desde 98, chefiou a Interpol no Brasil, trabalhou como assessor de relações internacionais da Polícia Federal e chefiou os departamentos de organização e método
e métodos da Diretoria de Administração e Logística da PF, Planejamento e Controle e a Delegacia da PF de Chuí. De tudo isso, o que eu mais gostei? Chefiou a Interpol no Brasil. Me parece bem interessante. O que vocês acharam? Conta pra mim. E de novo o STF, olha, a cada 5 vídeos que eu faço aqui no canal, 10 eu tenho que falar das peripécias do STF, eles são demais. Gilmar Mendes dá 5 dias para o Ministério da Justiça explicar uso de lei contra críticos de Bolsonaro, a Lei de Segurança Nacional, né? Polícia Civil do Rio e polícias militares do Distrito Federal e de Minas Gerais também terão que prestar esclarecimentos sobre o uso da Lei de Segurança Nacional. Sabe por que o STF fez isso? Porque ele não gosta de concorrência, só quem pode usar a Lei de Segurança Nacional são eles, né? Porque teve aí Daniel Silveira, que está preso até agora pelo crime de opinião, foi baseado na Lei de Segurança Nacional. O tal inquérito dos atos antidemocráticos também. E a pergunta que fica, se o Bolsonaro não pode usar a Lei de Segurança Nacional, então o STF também não deveria poder, né? Vamos acompanhar e ver qual é o rebolado que eles vão fazer para justificar mais essa. E ainda sobre a STF, eu achei interessante isso aqui, né? Fiquei um pouco curiosa. O ministro Marco Aurélio apareceu em sessão do STF com a cabeça enfaixada e assustou os colegas. Dá uma olhada no ministro Marco Aurélio. Lembra, tempos atrás foi o Toffoli, que apareceu com a cara toda arrebentada, disse que tinha caído na escada. O que será que aconteceu com o Marco Aurélio? Qual que é o palpite de vocês? Se não, achei meio estranho. E agora sobre as aulas, a volta às aulas, que eu tô falando desde segunda-feira sobre esse assunto, teve mais uma reviravolta. Primeiro podia, depois não podia, agora pode de novo. Justiça derruba liminar e autoriza retorno das aulas presenciais no Rio. O retorno às aulas havia sido suspenso na noite de domingo, durante um plantão judiciário, quando o juiz Roberto Câmara Lace Brandão concedeu uma liminar em resposta à ação protocolada por vereadores e deputados estaduais do PSOL. E não é interessante, assim, que sempre é um juiz plantonista numa decisão liminar e casualmente os vereadores do PSOL, justo no dia que tá o companheiro lá, entram com a ação e são atendidos. É uma coincidência muito grande, né? Às vezes até passa assim na minha cabeça que parece meio combinado. Eu fico achando, não sei vocês. Enquanto isso, aqui no Rio Grande do Sul, nós também estamos sem aulas e o processo foi parar na mão de quem? Do Cássio Nunes. E seguindo a lógica, pela liberação dos cultos, que deu aquela treta que eu expliquei no vídeo de ontem, acho que teremos aulas aqui no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, alguém tem que parar este crime que estão cometendo contra as crianças, mantendo elas trancadas dentro de casa. E para fechar aqui com notícia boa, a deputada Bia Kicis fez um apelo para que a gente foque na pauta do voto auditável. Afinal de contas, qual pessoa bem intencionada seria contra uma eleição transparente? Não tem explicação. Pouco tempo depois, em primeiro lugar estava a hashtag voto auditável já. E essa, meus amigos, é assim, questão de vida ou morte. A gente tem que aprovar uma eleição transparente para garantir que a democracia realmente passe a valer aqui em terras de Tupiniquim. E por hoje era só isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!